Amém, irmãos, graça e paz, boa noite. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Irmãos, eu quero convidá-los que abram novamente Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41 ao 51. Nós lemos na revista atualizada, mas a minha versão aqui que eu trouxe é a NVT, a nova versão transformadora. E eu vou ler na NVT, mas os irmãos podem acompanhar aí na versão dos irmãos. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer: desci do céu? Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. E eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é rica, Senhor. E nós te clamamos, ó Pai, mais uma vez. Foi dito aqui, nós oramos, mas eu te clamo, Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para nós com misericórdia e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, Pai. Te pedimos que repreenda, Senhor Deus, toda distração, toda seta do maligno, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos corações. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se eu for perguntar aqui, para alguém que é casado há algum tempo, eu sou casado há 16 anos, se perguntar para a Damares assim: e aí, como tem sido esses 16 anos com o Alex? Ela vai falar o seguinte: só pela graça. E eu sei que às vezes se eu perguntar para alguns aqui, que tem muito tempo, falar o seguinte: como que é conviver com a tal pessoa? A pessoa pode falar o seguinte: olha, só pela graça. E a gente usa muito essa expressão, só pela graça, às vezes quando é uma situação impossível, uma pessoa complicada, geralmente a gente expressa só pela graça. Irmãos, e é verdade, é só pela graça, e tudo é pela graça, tudo, irmãos, é favor imerecido de Deus, que transborda na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, o ar, a saúde, o bem-estar, é tudo pela graça. O trabalho que a gente tem, as conquistas, esperança, perspectivas, é a graça, transformação, mudança, salvação, restauração, é só pela graça. Irmãos, é graça do início ao fim. Tiago, o irmão do Senhor, ele entendia isso tanto que ele diz, quando ele fala sobre a graça de Deus, e se os irmãos puderem abrir, Tiago capítulo 1, versículo 14 ao 18, olha que interessante: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos, toda boa dádiva, tudo que é bom, perfeito, vem do alto, ou seja, vem da graça de Deus, o Pai que cria as luzes no céu. Nele não há sombra nem variação. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. Ou seja, é a graça soberana que faz nascer a salvação no nosso coração. Irmãos, então, dentre todas as coisas que eu poderia falar aqui, hoje eu quero enfatizar a graça de Deus. A soberana graça de Deus. É só pela graça, irmãos. E é graça que vai ser o tema do nosso texto. Jesus, irmãos, cheio de graça e de verdade, ele estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Se a gente for pegar o texto, lá os capítulos anteriores,
a gente vai dando uma estudada, a gente vai ver que chega nesse ponto, ele está ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E ele encontra uma certa resistência, é uma resistência aos seus ensinamentos, e a resistência ao seu ministério, ela começa a aumentar. E acontece, irmãos, que a multidão que seguia Jesus, ela também não tinha entendido muito bem o discurso de Jesus. Não tinha entendido os sinais, os milagres que Jesus realizava. Todos queriam Jesus, Jesus já tinha multiplicado pão, então estava atrás de Jesus, atrás de quê? Atrás de pão, atrás do pão físico, atrás de se alimentar. Todo mundo queria o quê? Encher a barriga, porque Jesus tinha enchido a barriga daquele povo. Eles queriam estar atrás de Jesus por isso. Mas o Senhor, porém, insistia, irmãos, de maneira graciosa, em explicar que aquela multiplicação milagrosa de pães e de peixes servia para um negócio maior, servia para algo superior. Era para abrir os olhos daquelas pessoas que a realidade é que elas estavam diante do pão da vida. Olha, eu estou multiplicando esse pão para você saber o seguinte, olha, você está diante do pão da vida, daquele que mata a fome, daquele que mata a sede, mas da alma. E o propósito de João, ao nos narrar esses episódios, era ensinar que, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus veio para salvar o pecador que crê, e como o pão da vida que desceu do céu, ele veio para quê? Para saciar, para satisfazer o coração daqueles que são salvos pela graça, aqueles que têm um relacionamento íntimo com o Senhor. E o problema, irmãos, como eu já disse, é que a multidão não entendeu nada disso. E a pressão sobre Jesus começou a aumentar. E desse ponto aqui em diante, a gente vai começar a perceber que o ministério de Jesus, dali, começou a ficar cada vez mais pressionado. A coisa só aumentou. Na primeira vez que a multidão retrucou Jesus, as pessoas insistiram que ele provasse que ele era superior a Moisés. Porque Moisés tinha dado o pão no deserto, o maná, e se Jesus era superior, então oferece o pão. E Jesus, com graça, esclarece que não se tratava de Moisés, mas se tratava de Deus, não se tratava do pão que perece, mas se tratava de fazer reviver a alma, de crer nele. E nessa segunda vez que a multidão retruca, o tom sobe. Olha o que fala o versículo 41. Então os judeus começaram a criticá-lo, começaram a murmurar, a revista atualizada fala isso, fala murmurar contra ele, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Irmãos, quanto mais o Senhor se revelava, quanto mais ele falava com graça e verdade, mais os judeus se irritavam, mais os judeus o odiavam, e planejavam pará-lo, e começaram a fazer planos para acabar com a vida de Jesus. E esse desdobramento, irmãos, ele vai ficar cada vez mais claro na medida que a gente prossegue estudando o Evangelho de João. Só que a gente não vai fazer esse estudo do Evangelho de João, nós vamos ficar nessa parte do versículo 41 ao 51, porque eu quero enfatizar sobre a graça de Deus, eu quero enfatizar alguns pontos. Os pontos é a dureza do coração sem a graça de Deus, a intervenção da graça de Deus e o alimento do salvo pela graça de Deus. Primeiro ponto, irmãos, versículo 41 ao versículo 42, a dureza do coração sem a graça de Deus. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, e como ele pode dizer, desci do céu? Irmãos, olha que interessante, porque os judeus começaram a criticar o Senhor, porque ele revelou a coisa mais grandiosa até aqui, que ele era a verdadeira libertação, ele era o verdadeiro, o que verdadeiramente saciaria o povo. Do lado de cá, irmãos, da eternidade, não tem verdade maior que essa, mas as pessoas começaram a murmurar contra isso. E a crítica, irmãos, ela vem da pior maneira, porque na forma de murmuração, eu achei interessante,
pesquisando essa palavra murmuração, murmuração é uma palavra grega que é uma onomatopeia. Olha que interessante, é uma palavra que o grego dela é goguzo, goguzo. Ou seja, é como se você estivesse falando baixinho, né? É essa que é a ideia da palavra murmuração lá do grego. É uma ideia é uma palavra que deriva de um som produzido quando se murmura em voz baixa, incompreensível, quando a pessoa se queixa. Irmãos, e eu tenho que tomar cuidado com o meu coração. E nós temos que tomar cuidado com os nossos corações. Porque, irmãos, a queixa é o pior tipo de crítica. Porque ela sai de um coração envenenado. Ela sai de um coração amargurado. Um coração que resmunga. E, normalmente, essa crítica, essa murmuração, ela não tende a ficar somente em mim. Não tende a ficar somente em algo interno. A crítica, a murmuração, ela se espalha como veneno. E através de resmungos, ela chega aonde ela não deveria chegar. E ela encontra espaço. Igualzinho fez o povo de Israel lá no deserto, com Moisés e Deus. O pastor Éder trouxe aqui hoje no sermão dele, ele até citou sobre isso, a murmuração do povo lá do deserto. Olha o que diz Êxodo capítulo 16, versículo 8. E Moisés acrescentou: o Senhor lhe dará carne para comer à tarde e o saciará com pão pela manhã, pois ouviu as queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor, não contra nós. Moisés vira para o povo e falou o seguinte: olha, vocês estão achando que vocês estão reclamando para mim? Vocês estão achando que estão reclamando comigo e com Arão? Não, todas as queixas de vocês, quando vocês se queixam, quando vocês murmuram, vocês não estão murmurando, não é contra mim, vocês estão murmurando contra o Senhor. Irmãos, isso é sério, porque a coisa chegou a tal ponto que o Senhor, em forma de desabafo, Ele decreta a sua justa sentença contra os resmungadores, contra os murmuradores, que destilaram veneno no meio da comunidade. Olha o que fala Números, capítulo 14, versículo 27 ao 30. Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhe o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto, uma vez que se queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão, não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei dar para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Irmãos, nesse episódio, a gente percebe que ele serve de alerta para os duros de coração, para os duros de corações. Irmãos, isso é um alerta. Quantas pessoas, né, e às vezes, alguns estão incluídos, que diante de tanta revelação que Deus faz na face de Jesus Cristo, através de uma leitura bíblica, através de uma letra de uma música, através de um sermão que ouve, um testemunho que escuta, mas o que faz? Insiste em permanecer murmurando, insiste em permanecer resmungando contra Deus, mesmo que essa murmuração, né, não seja contra a palavra, mas contra quem está trazendo a palavra, né, como ele estava achando que estava murmurando contra Moisés, contra Arão, mas na realidade se murmuravam contra o próprio Deus. Irmãos, que nós possamos ficar atentos, porque a murmuração é um veneno, isso demonstra dureza de coração. E o mais surpreendente ainda, dentro desse tópico 1, que a murmuração é o fundamento da murmuração deles. Olha que interessante, qual foi o fundamento, em que se apoiava a murmuração dos judeus. Versículo 42, diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: eu desci do céu? Irmãos, aqui está outro alerta para nós,
Porque aqueles homens, eles murmuravam porque eles mediam as palavras de Jesus sobre si mesmo a partir de suas percepções humanas. E aqui que está um grande problema. Eu analisar como que está a minha situação, como que eu vivo, aquilo que eu tenho vivido baseado nas minhas percepções. Aqueles homens, eles estavam analisando todas as palavras de Jesus dentro da perspectiva deles. Espera aí, ele está falando que desceu do céu, ele está falando todas essas palavras, que ele é o pão da vida, mas a gente conhece a mãe dele, a gente conhece Maria, a gente conhece José, a gente conhece os irmãos. Como que ele diz isso? Por que ele diz isso? Não pode ser, você não pode ser do céu, Jesus, porque os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes dizem que você é da terra. Você é o filho de José, conhecemos sua mãe, conhecemos seu pai. Como pode descer do céu? E assim, irmãos, eles resistiram ao que Jesus estava revelando. E essa, irmãos, é a essência das reclamações. Essa é a essência da murmuração. Quando nós não confiamos naquilo que Deus revela. Nós não confiamos na presciência, na onipotência, na sabedoria, no conhecimento de Deus. Deus tem o melhor para mim. A Bíblia diz isso. Mas a situação que eu não vivo não está muito legal. Mas Deus tem o melhor para mim. Aprove a Deus eu passar por essa situação. Se eu vivo assim, se eu estou passando isso, está na vontade de Deus. O Senhor sabe. Irmãos, a dureza do coração, sem a graça de Deus, quando ela é confrontada, ela tende a murmurar. Quando colocado face a face com a verdade, ela procura uma maneira de desautorizar ou desacreditar o portador da verdade. É sempre assim, irmãos. Toda a história bíblica é assim. Duro é o nosso coração, irmãos. Pobres de nós, sem a soberana graça de Deus. Passaremos pela vida murmurando de Deus e denegrindo quem se levanta para falar com graça e com verdade sobre Deus. Irmãos, não endurecemos o nosso coração. Ouçamos a advertência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritos como advertência para nós, para que vivamos no fim dos tempos. Isso, irmãos, nos leva ao meu segundo ponto. Se o nosso coração ele é endurecido, se nós temos um coração propenso a isso, nós necessitamos da intervenção da graça de Deus. Irmãos, para o leitor desatento, Jesus, na sequência da narrativa de João 6, talvez ele pareça estar se repetindo, quando na verdade o Senhor está simplesmente afirmando que se Deus não agir com a graça soberana dele, se Ele não triunfar em amor sobre as nossas mazelas do nosso coração, sobre a nossa vontade corrompida, escrava do pecado, o ser humano não vai encontrar respostas e nem fé para crer. Olha o que ele diz, irmãos, versículo 43 ao 46. Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei, como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer? Primeiro, irmãos, ele afirma o seguinte: pare de me criticar. Sabe por quê que você tem que parar de me criticar? Pois as respostas às suas perguntas não virão do senso comum, não virão de impressões humanas, não virão de experiências empíricas, cujas respostas são limitadas a argumentos que cabem na lógica de experimento, na lógica do pensamento, da razão humana, limitado somente ao que os olhos podem ver, limitado somente ao que o ouvido pode ouvir, ao que a cabeça pode acreditar. Não é assim. Nada disso. A resposta
das nossas necessidades, a resposta diante de tudo isso, ela tem que vir de Deus, e vem dele. A resposta vem do Deus que inicia a salvação, regenerando o pecador, colocando fé nele, para que ele possa crer. Olha o que ele fala, Jesus, porém, respondeu: pare de me criticar, pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Ou seja, Jesus está afirmando que a forma do Pai levar o pecador a Cristo é através da iluminação do coração, ao ser exposto ao ensino das Escrituras. Como dizem as Escrituras, todos eles quem? Os que forem levados a Cristo serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai, aprende dele, vem a mim. Ou seja, irmãos, se nós não formos iluminados, não compreenderemos. Aquele que não foi iluminado, Jesus deixa claro isso. E outra coisa que ele quer dizer nisso é que o Senhor deixa claro que o conteúdo central do ensino que o Pai usa para levar ao Filho, ele está centrado em quem? Em Jesus, na sua vida e na sua obra. Irmãos, Deus intervém com graça, Deus ilumina o coração no momento que nós somos expostos ao ensino do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, irmãos, que é Cristo, a sua obra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Assim, quando nós somos expostos à palavra de Deus centrada em Cristo, e Paulo sabia disso, que ele disse isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, quando somos expostos à palavra de Deus, centrada em Cristo, o Espírito age em nós e faz nascer de novo, produz em nós fé e atrai para si de uma maneira irresistível. Portanto, irmãos, duas aplicações que eu posso fazer desse pequeno tópico. Se você não consegue crer, se você ainda é dos que murmuram, dos que se queixam, mesmo que calado, só com você, mas murmura e não consegue crer, irmão, você não precisa de mais argumento lógico para crer. Você não precisa de argumentos racionais para crer, ou coerentes. Por mais importante que isso seja, mas você está precisando é de uma nova vontade. E essa vontade não é gerada em você, essa vontade é gerada em Cristo. Se não consegue crer, irmãos, se humilhe diante de Deus. Ore a Ele, peça a Ele fé, peça um querer novo, peça uma vontade nova, um desejo novo de conhecê-lo e de fazer a sua vontade. É assim que nasce a fé, irmãos. A fé, ela nasce de Deus, porque ela vem do pleno entendimento da palavra de Deus. E a minha segunda aplicação nesse ponto é que você precisa se assentar sob o ensino sério da Bíblia, centrado em Cristo. Irmãos, hoje tem sido pregado tanta coisa, que a gente está tendo que pregar, evangelizar para pessoas que passaram a vida em igrejas. E que às vezes, quando você vai falar sobre Jesus para essa pessoa, é como se ela estivesse realmente ouvindo Jesus da primeira vez, e realmente está ouvindo pela primeira vez. Pessoas que ouvem sobre tudo dentro de igrejas, mas não ouvem sobre Cristo. Mas nós precisamos estar sentados sobre isso, irmãos, o ensino sério da Bíblia, centrado em Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo, e não em lições de moralismo, em lições de autoajuda, autoimagem positiva, ou coisas do tipo. Que nós possamos, irmãos,
continuar sendo uma igreja que pregue sistematicamente a Bíblia, ensina consistentemente o Evangelho de Cristo, e que possamos buscar viver o Evangelho nos nossos relacionamentos. A dureza do coração humano, irmãos, sem a graça de Cristo, ela não consegue enxergar as verdades do Senhor. Nós precisamos, né, da divina intervenção de Deus, para que nós possamos entender. E aí, assim que nós entendemos, assim que a gente consegue compreender tudo isso, nós precisamos ser alimentados por esse Deus, que é meu terceiro ponto, o alimento do salvo pela graça, versículo 47 ao versículo 51. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre, e esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Irmãos, o mais gracioso de tudo é aquele que nos salva. Ele é também quem nos sustenta. Ele nos sustenta, Ele nos sacia, Ele nos satisfaz. Em outras palavras, irmãos, quem nos salva é quem também nos santifica, é Jesus. E a fé, irmãos, ela nos salva, e a fé que nos salva é do tipo que nos satisfaz em Cristo, é isso, o pão para a nossa vida. Irmãos, a fé salvadora, ela não é do tipo que busca satisfação nas coisas que Deus dá. E é esse que é o ponto que Jesus ele traz, e ele discorre aqui, tem essa discussão com os judeus, né, que eles pedem um pão, e Jesus fala o seguinte, olha, o pão que os seus antepassados comeram lá atrás, né, acabou, pereceu. Os hebreus lá atrás já morreram, mas eu posso dar um pão que vai ser para a vida eterna, esse vai satisfazer de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está querendo fazer um contraponto, porque a nossa fé não pode ser aquela que busca satisfação nas coisas vindas de Deus, por melhor e mais nobres que elas sejam, irmãos, por melhor e mais nobres que elas sejam, as coisas que Deus nos dá em formas de bênçãos temporais. Eu tenho minha família, glória a Deus por isso, e eu oro pelos meus filhos, oro pela minha esposa, oro pela minha família, oro pelo meu trabalho, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado, mas essa não é a essência, porque isso um dia vai passar, a minha casa vai passar, a minha família vai passar, eu vou passar, meu emprego vai passar, uma hora tudo isso vai passar, e é isso que Jesus traz, porque tudo isso passa, a morte, irmãos, chega para todos nós, um dia a morte chegará para mim, um dia a morte chegará para os irmãos, ela vai chegar, porque o salário do pecado é a morte, mas quem vive buscando satisfação só nisso, né, é isso que Jesus vai falar, acaba morrendo, assim como morreram os hebreus no deserto, que buscaram satisfação em quê? No maná, a satisfação deles era onde? No maná, nas coisas que Deus dá, não em Deus. E o contraponto é isso, né, que quem vive só de comer do maná que Deus dá das bênçãos, morre, perece, assim como pereceu o maná, mas quem vive e come do pão do céu, jamais morrerá. Versículos 50 e 51, e ele vai falar isso, né? Aqui, ó. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Irmãos, portanto, a ideia do alimento, do salvo pela graça, é Cristo. É Cristo. O pão que desceu do céu para viver a carne humana, a vida perfeita, a vida sem pecado, que nós, irmãos, nenhum de nós nunca conseguiu, nenhum de nós nunca vai conseguir, jamais vai conseguir, mas Cristo viveu essa vida sem pecado e morreu no lugar do pecador. Ele foi crucificado, ele foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Irmãos, isso tem que arder no meu coração. Isso tem que arder no meu coração. Eu preciso de Cristo. Eu preciso me alimentar de Cristo. Eu preciso comer de Cristo. Eu preciso me saciar em Cristo. Irmãos,
nós só vamos nos saciar nessa vida, né, do lado de cá da morte, só em Cristo. Não há nada, irmãos, nada, por melhor, mais nobre, mais bonito que seja as nossas intenções, mas nada pode nos saciar, nos alegrar mais do que o Senhor. Eu sou o pão que desceu do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, e esse pão que oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Irmãos, a soberana graça de Deus, ela produz pessoas diferentes. O oposto daqueles do coração endurecido. Lembra que eu falei lá no primeiro tópico das pessoas com coração endurecido, mas agora, né, se eu sou salvo, se eu me alimento de Cristo, meu coração tem que ser outro. Eu tenho que ser diferente. E eu coloquei aqui algumas características para me finalizar como aplicação do sermão. Primeiro, irmãos, a soberana graça de Deus, ela tem que nos tornar humildes. A graça de Deus, ela tem que me tornar humilde. Se o impulso decisivo para a salvação, a regeneração, o novo nascimento, se o impulso decisivo que nos leva a Cristo não vem de nós, mas de Deus, se eu fui levado a Cristo por Deus, se eu estou em Cristo por aquilo que Cristo fez, se não fosse por Ele, eu estaria com meu coração endurecido, e não estava entendendo nada do que está sendo falado aqui agora. Se não fosse o Espírito Santo que tivesse iluminado meu coração e minha mente, eu estaria completamente perdido. Então, se foi tudo Ele, em que eu tenho que me orgulhar? Pelo contrário, irmãos, essa verdade ela tem que me deixar cada dia mais humilde. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, de mim, de nós, se eu não me humilhar por causa dessa verdade. Outro ponto, irmãos, que a soberana graça de Deus, ela tem que nos encher de gratidão, porque tudo que eu tenho, irmãos, inclusive a minha vida em Jesus Cristo, é um presente. Minha família, meu trabalho, estar aqui hoje, tudo que Deus me deu até aqui é um presente. A salvação é graça, é um favor que eu não merecia, estou no lugar que eu não merecia, e como eu sou grato pela soberana graça que escolheu me amar quando eu ainda era um pecador. Ser grato, irmãos. Se você é grato, irmão, se regozije naquilo que Deus tem te dado. Se regozije na graça. Se regozije, crente, na soberana graça de Deus. Outro ponto, irmãos, outra aplicação, é que a soberana graça de Deus, ela nos dá segurança. Porque se Ele me atraiu a si mesmo, livre, onipotentemente, Ele também vai me manter assim, até o fim. Irmãos, não depende de nós. Agora, nossa caminhada não depende de nós, é de Cristo. Esse é o grande fundamento da nossa segurança, irmãos. Ele nos escolheu, Ele nos salvou. O apóstolo Paulo coloca isso lá em Romanos, capítulo 8, 29 ao 30. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-lo, ele os chamou, e depois de os chamá-los, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a glória. Irmãos, bendita a segurança que Cristo me dá, bendita a segurança que Deus me dá. E por fim, a graça soberana de Deus atribui toda a glória pela salvação do pecador a Deus e não a nós. Irmãos, a escolha não é nossa. Não fomos nós que o escolhemos. Deus planejou e Deus mesmo executou sua obra de salvação em nós, enviando Jesus para nos dar salvação. Então toda a glória, irmãos, pertence a Ele. Toda a glória, irmãos, não há nada que a gente possa falar assim, não, mas tem um pedacinho aqui que fomos nós. Não tem, irmãos. Tudo foi Ele. Então toda a glória seja dada a Ele.
Irmãos, esse é o tipo de gente que a soberana graça de Deus produz. Gente humilde diante do Pai, grata a Deus, segura da sua salvação, cheia de esperança e que vive para glorificar a Deus por tão grande salvação que recebeu. Gente assim, irmãos, não se melindra diante das dificuldades do mundo, não se amedronta porque há problemas, há dificuldades. Gente assim se entrega ao Senhor e vive por fé, porque conhece o seu Senhor, conhece aquele que é o Senhor da sua vida. Irmãos, tem sido assim sua vida? Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar pelos irmãos, depois eu convidar o pastor Éder para dar a bênção. Vai dar um aviso ou não? Depois? Tá. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, palavra de vida, palavra de salvação.